Graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é fiel, Ele cuida de nós. Ele tem nos falado por esses dias a respeito da árvore, conhecida pelos seus frutos. Pelos frutos nós glorificamos a Deus. Glorificamos a Deus através dos bons frutos, das boas atitudes que só podem ser produzidas através do Espírito de Cristo enviado pelo Deus vivo. Somos um sacrifício vivo, ofertamos as ações de graça, através das boas atitudes, um culto racional, mantendo segundo o Espírito de Cristo, segundo a mente de Cristo, porque a Bíblia diz que os líderes e autoridades são a cabeça, e aqueles que falam as inverdades são a cauda. Mas nós estamos sobre a nova aliança, do qual ele é o cabeça, ele é o dono da vinha, e nós estamos como ramos, os ramos, a unidade da fé, da videira verdadeira. Mas conforme Ezequiel 13:22, ele diz que iriam surgir falsos profetas, que iriam iludir o povo segundo as suas mentiras, causando um grande mal. Por quê? Porque confundiu e desencorajou aqueles que estavam na justiça, que estavam na fé. Muitos desfaleceram a fé por serem influenciados por eles, sem que isso tenha partido da minha vontade, porque como ele nos ensina, seja todo um homem mentiroso e Deus verdadeiro, Ele continua sendo fiel, independente se o homem voltou a viver injustamente. E nós sabemos que se ele volta a viver injustamente, os seus primeiros atos de justiça não são possíveis de o justificar, se agora ele está vivendo injustamente. A Bíblia nos diz que nos últimos tempos ele abateria toda a soberba e vaidade, e iria humilhar todos os que vivem em ostentação e vanglória sobre a face da terra. Aqueles que geram maldade, e acumulam iniquidade sobre iniquidade, passam a viver de forma infiel, mas ele continua sendo fiel, porque céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. E além de tudo, como Jesus nos disse ontem, nós temos que perseverar na fé e para convencer aqueles pecadores que estão rumo à destruição. E aqui em Ezequiel 13:22 diz que estes incentivou os ímpios a não abandonarem seus maus caminhos, a fim de encontrar a salvação de suas vidas. Foram, ao invés de ser um bom testemunho para trazer as almas até Cristo, foram motivo de tropeço, de escândalo, de vergonha, do qual as almas vêm até Cristo através do bom testemunho. Nós vemos exemplo que Jesus fazia uma libertação e a pessoa tornava um discípulo, e através do seu bom testemunho ela trazia as almas até Cristo, assim como nós vemos o caso de Gadara, onde ali aquele jovem que vivia pressionado pelo pai da mentira, do qual muitos ali não puderam amarrar o valente que ali estava, e Jesus foi e amarrou e despojou, e ali houve uma libertação dele, e ele começou a pregar ali em Decápolis. Assim, Jesus multiplica, ele pede que nós venhamos a ser como multiplicadores da sua verdade, do Evangelho, e de anunciar o Evangelho a todas as nações, a toda
criatura, né? Mas muitos dos que profetizam, né, daqueles que ensinam em verdades, como Jesus disse, vós atravessais os mares e fazei 2 vezes mais filho do diabo do que vós, né? Porque somente a verdade é que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tudo que opera é o Espírito Santo, né? Essas inverdades, doutrinas de cerimoniais, né? Nada disso é possível de conduzir as almas para a salvação e a vida eterna, né? Como ele nos disse ontem, até a mesma arca não fará outra, né? Não trará lembrança, porque ele é aquele que cria um novo céu e uma nova terra. Mas Isaías 28:15 diz, porque eles fizeram uma aliança com a morte, com a sepultura, fizeram um pacto. Quando o flagelo do extermínio chegar, não nos atingirá, pois da mentira fizemos o nosso abrigo e na falsidade temos o nosso refúgio. A Bíblia diz, né, que assim como é Deus e Cristo que agora governa, é o Cordeiro que está no centro, nem mesmo a sepultura, né, ou como ele nos ensinou ali, aonde a Sheol, aonde os espíritos falecidos que estão afastados de Deus para sempre, né, como aqueles que estão reservados ao mar, né, à direita, aqueles que vão alcançar a salvação eterna, que nem a sepultura está diante dos olhos de Deus encoberta, né? Tudo ele contempla, os seus olhos estão por toda parte. Quanto mais o coração dos homens, né? A intenção da mente, tudo ele contempla, tudo ele vê. Ele diz, não sujeiteis, né? Aqueles que dizem, não sujeitais ao rei da Babilônia, né? Eles profetizam mentiras. Por quê? Porque eles dizem não sujeitais, mas eles estão sujeitos sobre o rei da Babilônia, sobre o rei de Sodoma, né? Eles dizem para não segui-lo, mas na verdade estão seguindo. Aquilo ali é só um disfarce, né? Por isso que eu digo aos irmãos, não sigam homens, maldito do homem que tem a sua confiança nos homens e cujo coração se afasta de Deus, se afasta da verdade que é o Evangelho, o único que pode nos salvar, né, e nos alcançar para as mansões celestiais, que nos ensina a verdade para viver dia após dia, não segundo este mundo, né, mas segundo a verdade que é pura e refinada do alto dos céus, a sã teologia de Cristo. E mais um dia que a gente persevere, né, fugindo de toda vã filosofia, toda vã doutrina, seguindo o Evangelho, a verdade, a luz que muitos o rejeitaram, porque a luz expõe as suas más obras. Mas ele disse, aquele que não se envergonhar de mim, aquele que perseverar até o fim, ganhará a coroa da vida. E confundidos e envergonhados serão aqueles, né, que cultuaram o pai da mentira, aqueles que não perseveraram até o fim, aqueles que desfaleceram na fé. Que a gente persevere e que a gente lute dia após dia sobre a fé em Cristo, né, para que nós tenhamos a obrigação, como aqueles que anunciam a verdade, de tirar as almas que estão sendo destruídas, né, porque nós prestaremos conta não somente dos nossos atos, e sim se fomos omissos no ensino, negligente, pelas outras almas, né? Porque se alguém for omisso, né, o seu sangue das almas que foram ensinadas em verdades virá sobre nossas vidas, né? Mas quando nós tocamos a trombeta, que é o Evangelho, que é a verdade,
e aqueles que ouviram não se quiseram corrigir, né, já não temos mais responsabilidade sobre estes. Devemos prestar, então, pelos nossos atos, que nossos atos sejam sempre de justiça, né? Porque quando nós assim procedemos, há mais esperança, porque a misericórdia ele usa como quer, né? Um mistério que a graça lhe dá liberdade, não tem um caco, não tem um mísero caco que pode contender porque fazes assim, né? Ele faz como quer. Mas há mais esperança para os que ensinam o Evangelho, que encorajam, né, a que sigam nos atos de justiça, né, e tanto os ímpios, né, venham se arrepender e alcançar a salvação e a vida eterna. Porque aquele que tem zelo da sua alma tem zelo de muitos, né, usa os dons, a forma certa de usar é pelo amor, né, utiliza para que, como sabemos que estão rumo à destruição, venham alcançar a salvação e a vida eterna, jamais utilizando piedade como fonte de lucro, quanto muitos têm desviado, né? Muitos caíram justamente sobre esta artimanha que o adversário utilizou, né? Firmaram um pacto não com Deus vivo, né? Nem muito menos anunciam o Evangelho, mas venderam as suas almas pela raiz de todos os males, que é o dinheiro, né? Em mais um dia que a gente persevere, né? Porque os dias são maus e são dias de justiça, onde Cristo Jesus está exercendo a sua justiça, porque a palavra diz: bem-aventurados que têm sede de justiça, porque serão fartos. Um dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.